Buenas a todos, eu sou o Guilherme Koblinski e essa é a aula de texturas. Vou começar com um retângulo de 2,2. Nessa área eu vou colocar uma textura. Procurando materiais, se você clica no baldinho, já acessa materiais ali. E eu vou pegar um material nessa área, de famílias de materiais. Então estou aqui, por exemplo, em Stone, selecionei um material e aplico direto na superfície. Cuidado, eu apliquei direto na superfície e temos um outro exemplo. Imagine que temos um componente ou um grupo. Criei um grupo desse objeto. Vou até fazer um desenho aqui diferente só para... Beleza. Eu vou aplicar agora uma textura na superfície, estando dentro do componente. Apliquei então, aqui eu apliquei na superfície e aqui eu também entrei no componente e apliquei diretamente na superfície. Olha só, eu posso pegar uma textura diferente e aplicar sem entrar no componente, aplicando somente na sacola. Imagine que esse componente é uma sacola, imagine essa área azul aqui é uma sacola. Essa sacola foi pintada com uma cor e não pintou aquela superfície que estava lá dentro do componente. Essa superfície ela prevalece. Então é importante que você perceba isso. Se eu entro no componente, seleciono todas as superfícies e pego aquela textura, eu vou até usar o conta-gotas. Vou pegar aquela textura do concreto, do cinza aqui, Peguei essa textura e aplico no resto da superfície. Agora está valendo todas as superfícies com essa textura e aquela textura anterior que eu havia aplicado na sacola não aparece mais. Mas tome cuidado que também, se você for aplicar um material cru, como esse aqui, um material cru, veja que eu apliquei o material cru, ele aceita sempre o material que está lá fora na sacola. Por isso, cuidado, isso pode gerar uma grande confusão. Eu vou deixar tudo cru aqui dentro, ficou com a cor da sacola lá fora, e aqui vou pegar o material cru e pintar a sacola lá fora. Ficou tudo cru agora de novo, como era no princípio. Então, no final das contas, minha dica primeiro é entrar nos componentes, entrar nos grupos, selecionar as faces. E pegar uma cor, uma textura e aplicar. Olha lá, apliquei, deu certo lá. Beleza. Caso você queira ajustar essa textura, colocar por exemplo a 45 graus, clicando duas vezes, botão direito do mouse, veja que tem a opção de Texture Position. Eu preciso aplicar a textura na superfície para aparecer essa opção de Texture Position. Então só tome esse cuidado. Se eu aplicasse, eu vou deixar tudo cru como estava antes, apliquei deixei tudo cru, saí. Vou pegar essa textura e vou aplicar aqui no componente, sem entrar nele. Eu apliquei na sacola, Sem entrar na sacola, apliquei na sacola. Botão direito do mouse, não teremos essa opção texture. Então você precisa entrar no componente, aplicar e depois botão direito do mouse, texture position. A posição eu posso rotacionar 45 graus ou começar em um determinado ponto. Imagine esse vermelhinho aqui, clico, seguro e arrasto, eu quero que minha textura comece desse ponto. Ou quero que comece desse outro ponto aqui em cima. É um clica, segura e arrasta, percebeu? E para rotacionar é o verdinho. Clica, segura e arrasta. 1, 2, 3. Percebam esse comando que você pode clicar, segurar, arrastar e acabar escalando a imagem. Não pode escalar, tome cuidado. Veja que estou chegando aqui exatamente aos 45 graus. Escalar, a gente vai escalar em outro lugar. A gente vai na cortina Edit, vai editar a textura. A cada tracinho desse eu tenho 15 graus, 15, mais 15, mais 15, e bem aqui, tentando manter essa fatia, percebeu esse pontinho, ele gruda, eu tenho 45 graus. Eu solto o mouse e barra de espaço, eu clico fora, eu saio do componente e ele conclui. Se você quer pintar todas as outras texturas, outras faces com esse mesmo padrão, você pode selecionar todas as faces, pegar ali o conta-gotas, capturar e aplicar. Aplicou com conta-gotas, pode sair do componente. Para editar o tamanho dela, cortina Edit. Se a textura foi aplicada, veja lá, conta-gotas, capturei, se ela foi aplicada, posso editar. Temos também aqui a possibilidade de colocar cores,
deixar mais tonalidades mais escuras, mais claras, mudar as cores. E aqui está o tamanho, né? Veja que você tem um padrão de largura e altura. Digamos que cada um desses tenha, por exemplo, 40 centímetros, então eu teria que colocar 0,8. Vou ter que colocar aqui então 0,8 só para mudar. E mudou o nosso padrão, não é? Beleza, você quer resetar a cor para voltar ao normal, Reset Color, volta ao normal. E veja que temos a opção de trabalhar com opacidade. Se você joga a opacidade, ó, o objeto vai ficando transparente. Né? Se jogar bastante opacidade. Vejam que o objeto, na verdade, ele pode ter duas texturas. Vou entrar no componente. Veja que se eu deleto essa superfície, olha lá o que temos dentro. Essa face, então, pode ter uma textura lá fora e a outra aqui dentro. Eu vou pegar aqui uma textura diferente e vou aplicar. Lá. Perceberam a ideia? Isso pode ser útil em alguns projetos. Para a gente desvendar esse dilema, olha só. Mesma coisa aqui que está solto, não é? Uma tensão. Se você cria uma superfície e aplica uma textura transparente, é o glass, né? Veja que a textura transparente, ela aceita dos dois lados. Se eu aplico aqui a textura, ó, vou entrar no componente, vou aplicar a textura aqui. Né? Como aqui já tem uma textura, eu preciso aplicar nos dois lados. Mas e se tivesse tudo cru? Ó, tá cru aqui, cru lá. Aqui fora também tá cru. Aqui fora do componente, né? Deixa eu deixar tudo cru como estava antes. Ó. Só para não confundir nada. Ó, tudo cru. Fora do componente, também tudo cru. Agora, eu vou entrar no componente, pego a textura de vidro e vejo que fica dos dois lados, ó, transparentes. Olha só, transparente aqui, transparente lá. Então o vidro mesmo, translucente glass blue, ele já aceita para os dois lados. Verifique que quando se seleciona a superfície, a gente info aparece então as duas texturas nos dois lados da superfície. Agora eu vou pegar, para finalizar esse vídeo, eu vou pegar uma imagem, uma textura externa. Para criar uma textura externa lá em materiais, você tem o maisinho, olha só. Se eu clico no material cru, eu posso criar um novo material usando uma textura. Criando um novo material, eu vou procurar uma textura no meu computador, clicando na pastinha. Vou pegar aqui uma textura em um dos projetos que eu já utilizei. Selecionando essa textura, vou dar um abrir. Olha lá, aparece. Imagine que cada uma dessas tirinhas tem 10 centímetros. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 1 metro, 1,50 m, digamos assim. Vou colocar aqui 1,50 m, 1,5, né? Foi essa questão da altura. E a largura já se ajustou automaticamente. Quer dizer que essa travinha, essa correntinha fechada, ela trava a proporção. Beleza? É só dar um OK. Criou e agora é hora de aplicar. Eu vou aplicar na superfície. Esse material está aqui. Eu podia ter trocado o nome. Eu esqueci de trocar o nome aquela hora. Né? Estava lá em cima. Eu podia ter trocado. Colocar aqui madeira, piso. Dou um Enter. Posso trocar aqui se quiser. Selecionei. Vejo que toda vez que crio um material aparece a casinha, que é o InModel, e aplico no local. Ainda pode ajustar então a cortina Edit. Ajustar o tamanho dela, não é? Digamos aqui que eu quero colocar agora 1 metro. Ela vai diminuir aqui no modelo. Vou criar uma nova textura. Só tome cuidado. Se você tem uma textura aqui nos materiais e cria uma nova, ele acaba usando como referência essa textura. Poderia ser útil caso você queira deixar uma textura nova, só que mais escura. Por exemplo, madeira escura. Ó. Madeira escura. Dá um OK. Mas não é o caso, eu vou criar o material do zero, eu vou clicar aqui em material cru, clico no mais. Eu posso criar então, pegando uma imagem de fora, como eu havia feito. Pegar aqui um novo material, dou um abrir. Esse material aqui, vou planejar com o valor de
1,2 e eu dou um OK. Aparece sempre na casinha, que é o InModel. Veja que você tem o InModel, todas as texturas que você está utilizando no modelo 3D. Veja que essa não tem o triângulo branco, porque ela ainda não foi utilizada na geometria, mas já está no nosso modelo, no nosso estojo, né, de materiais. Vou aplicar. Apliquei e vejo que essa textura ainda ela parecia ser boa, mas a repetição dela ela tem algumas falhas. Perceberam? Então a textura parecia que estava legal, mas ainda tem algumas falhas na reprodução. Então só toma cuidado na hora de pesquisar as texturas, né, no computador e essas imagens em JPEG. Então fica assim, se quiser editar o tamanho, está por aqui. Tem a opção do Colorize também, se você quiser ativar esse Colorize, ele vai ter um pouco mais de precisão na hora de trocar as cores. Qualquer coisa, resetar é aqui. Beleza? Esse é o fundamental aí, né? Os conceitos fundamentais das texturas. Valeu e mais um vídeo.